Glória a Jesus. Carta de Tiago, irmãos. Abram lá no finalzinho. Depois de Hebreus. Irmãos, a palavra do Evangelho nos ensina. O Senhor Jesus Cristo nos convida a seguirmos após Ele. E o que é seguir após Jesus Cristo? Seguir após Jesus Cristo é pisar as suas pisadas, ou seja, onde Ele põe o pé, você põe o pé também, né? E carregar a sua cruz e segui-lo, né? Então, negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e seguir a Cristo. Essa é uma parte importantíssima do Evangelho e que muitos negam, ocultam, ensinando um falso Evangelho, ensinando uma falsa realidade. E como nós começamos até na oração, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor Jesus Cristo veio revelar a verdade, né? Veio dar testemunho da verdade. E a verdade é que esse mundo é um mundo perdido, esse mundo é um mundo de ilusão, é um mundo que tem um tempo para ele se desfazer, e ele vai se desfazer de uma forma em que os elementos ardendo se fundirão, né? As coisas vão se desfazer, vão virar uma coisa só, não é? Tudo vai derreter, tudo vai ser destruído nesse lugar, né? E o Senhor Jesus nos revela pela sua palavra que esse mundo tem um príncipe, tem um Deus, o príncipe desse mundo, que nada tem em Jesus Cristo. Glória a Jesus. Então o Senhor Jesus Cristo nos revela algo essencial, porque o nosso coração ama as coisas desse mundo, né? Porque o Deus desse século pôs o mundo no coração do homem, como está escrito lá em Eclesiastes 3, né? Então, o homem tem um mundo no coração, e a palavra do Evangelho quer desfazer isso aí. E pelo entendimento, pela verdade do Evangelho, nos faz entender que quando nós vamos contra o mundo, é igual quando você está ali na Praça da Sé, não é? E a multidão sai da linha azul para pegar a linha vermelha, sentido Corinthians e Itaquera, e você está indo na contramão. Você vai dando trombada, trombada, não é isso? Porque aquela multidão está indo numa direção e você está indo na outra direção, na direção contrária. É uma figura, né, do metrô. Corinthians e Itaquera não é a direção do mundo, não. É só um exemplo, né? Então, irmãos, se a gente inverter o horário, aí é o contrário, né, irmãos? O pessoal está vindo do Corinthians e Itaquera sentido Barra Funda. Se você estiver indo ao contrário também, você vai dar de frente com a multidão, né? Porque naquele lugar vem muita gente, né? No sentido da capital aqui, né? Do centro. Então, irmãos, essa figura é só para mostrar que o cristão ele vai no contrário do curso desse mundo. O curso do mundo é um curso onde a multidão vai como uma manada rumo ao abismo. Não é? Porque a palavra diz que poucos são os que encontram o caminho da verdade, né, irmãos? E todo aquele que crê verdadeiramente nas palavras de Jesus, esse vai ser guiado em toda a verdade pelo Espírito Santo, né? E vai sim poder ser um verdadeiro adorador. Glória a Jesus. Então aqui em Tiago, irmãos, no verso 2, diz assim, capítulo 1, tá? De Tiago, verso 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Então você vai estar cheio de problema e você vai estar feliz da vida. É isso que a palavra está dizendo. É isso, irmãos? Muitas vezes não é isso, né? Mas que alegria que é essa? É um contentamento, é uma alegria racional, é um entendimento. Eu estou padecendo porque eu sou um cristão. Eu estou padecendo porque eu estou procurando fazer o que é agradável, não vou me desviar disso, mas eu vou vencer como um cristão, né? E eu vou vencer. Então, ainda que você esteja chorando, lá no seu entendimento você tem alegria. É uma alegria racional, né? Verso 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera, então não é qualquer tentação, é uma tentação que prova a sua fé. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa. Isso porque quando existe uma tentação muito grande, normalmente a primeira coisa que acaba é a paciência, né? Aí você já começa a murmurar e já começa a pular de um canto para o outro para tentar resolver aquele problema do jeito que der, não é? Então,
a palavra te ensina a ser paciente e fazer a coisa certa, né? Fazer o que é certo. Verso 4. Verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á. Então, dá para entender que no momento da aflição, aquele que tem menos entendimento, menos sabedoria, precisa pedir sabedoria para lidar com aquela tentação, para lidar com aquele problema. Então, no momento da aflição, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, não estou sabendo lidar com esse problema. Não estou sabendo enfrentar esse problema. Não é? Me ajuda. E Ele vai te dar e não vai te lançar em rosto. Glória a Jesus. Verso 6. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Glória a Jesus. Então, irmãos, não adianta nada você orar, olhando para o seu problema e pensando assim, não tem jeito. Não é? Não vai sair nada daqui, não tem como resolver isso aqui. Não, ore acreditando que Deus vai dar um escape. O Senhor vai te ajudar. O Senhor Jesus, a palavra do Evangelho ensina que o Espírito Santo é um consolador que foi enviado e ele habita dentro de você. Ele habita com você, com a igreja também. Não é? Então, ele vai agir no seu entendimento, vai agir a seu favor para que você saiba lidar com aquela situação. Não é? Então, não adianta nada você falar assim, eu vou orar porque eu tenho que orar. Não, eu vou orar porque Deus vai me ajudar. O Senhor vai me ajudar. Eu creio que Ele vai me ajudar. Algo de bom vai acontecer. Não é? Eu vou tirar algum fruto desse problema. Não é? Glória a Jesus. Então, aí que está o entendimento. Né? Vem a tribulação, eu não sei como vai ser, mas eu vou sair dessa. Eu não sei como vai ser, mas eu vou vencer. Né? Então quer dizer que qualquer coisa você vai vencer. O que é vencer? Muitas vezes uma enfermidade te vence, você morre. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é vitória. Né? Então, não quer dizer que aquele problema será resolvido do jeito que você acha que será resolvido. Né? Tá com a cabeça baixa, tá incrédulo, já quer desistir, já quer parar, já começa às vezes até murmurar, falar contra Deus. Isso daí não pode, né? Então o cristão ele tem que estar sempre bem disposto. O cristão ele tem que estar sempre com a fé, com a mente em Cristo, com a esperança da salvação viva, não é? E não desistir. Glória a Jesus. Verso 9. Mas glorie-se o irmão abatido em sua exaltação. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. E bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, se a pessoa não tiver entendimento da palavra, ela pode imaginar assim, não, glorie-se, como está escrito aqui, ó, glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Então, um irmão abatido, quando ele é exaltado, ou seja, quando aquele abatimento dele cessa e ele é exaltado, ele se gloria. Ele tem motivo para dar glória também. Né? Glória a Jesus. Olha, eu estava numa situação difícil e agora não estou mais. Estava desempregado, agora estou trabalhando. Eu estava enfermo, agora estou liberto. Enfim, né? São várias possibilidades. Mas aí ele vai falar do rico. Né? E o rico em seu abatimento. Então o rico tem que se gloriar no seu... Está falando de um pensamento cristão. De um pensamento cristão. Né? A riqueza nada é. Mas importa eu estar em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Não tem problema nenhum eu ter perdido. Não tem problema nenhum agora eu não ter mais o poder que eu tinha. A capacidade que eu tinha. Né? Então isso é a mente de Cristo. É você, em meio a uma aflição, a um revés da vida, muitas vezes, aquilo não mexer com a sua estrutura. Você permanecer firme. Isso daí é motivo, né, irmãos, de gloriar-se. Que é como começa, né, como nós começamos a leitura, né? Tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, né? Então, eu estou muito tentado, estou vivendo uma vida difícil a vida toda. Eu sou exaltado, a roda gigante virou, né? Agora eu estou lá em cima, glória a Jesus. Mas se a roda gigante descer, e eu estava lá em cima e eu desci, glória a Jesus, né? Uma mente que é inabalável, a vida não abala.
As circunstâncias materiais da sua vida não interferem na sua fé. A sua fé permanece. A sua paciência cresce. A sua esperança se consolida. Né, irmãos? Então você não tem ânimo dobre, você tem um ânimo consistente. Não é? Glória a Jesus. E aí, irmãos, continuando. Onde que eu estava aqui, irmãos? No 11? Eu li o 12, né? Eu li o 12, o 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Então, irmãos, aqui a palavra da verdade já passa uma borracha na mente de muitas pessoas que tinham um entendimento que Deus tentava o homem. Que essa tentação vem de Deus. Não, olha, irmão, irmã, Deus está provando sua fé. Quem já ouviu isso? Deus está provando sua fé, viu, irmã? Deus vai passar lá na sua casa, lá, vai permitir que aconteça isso ou aquilo outro, viu? É Deus que está provando para ver se você é firme. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi isso muitas vezes, né? Isso não procede de Deus. Não é verdade. A palavra do Evangelho esclarece que Deus não faz isso. Mas o que acontece então? Você tem concupiscência, você tem desejo, você é carne, você tem áreas da sua vida que são áreas que você é sensível. E o poder das trevas, sim, ele vai te tentar, muitas vezes. E às vezes a própria natureza, porque a nossa carne ela está perecendo a cada dia, né, irmãos? Nós estamos perdendo células, né? E não são poucas células, não, que estão morrendo e não vão se restaurar, não vão ser repostas, né? Então vai nascendo um cabelo branco aqui, uma ruguinha ali, aí às vezes é uma dor de dente, é uma dor de ouvido, aí já começa a enxergar mal, aí começa a ter tontura, aí começa a dar uma dor nas juntas, aí começa a dar uma taquicardia, aí já do nada já tem uma pressão alta, aí descobre que tem que diminuir o carboidrato e o açúcar, e começa, né? São coisas da sua carne. Então a tentação, ela vem na sua carne. Muitas vezes vai ser uma prova, vai ser algo que o maligno está usando para tentar te destruir, não é? E a palavra diz que o Senhor Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra, mas Ele não vai fazer com que você seja protegido de todas as intempéries do mundo, né, irmãos? Porque seria uma grande injustiça da parte dele, né? E na verdade, o que prova que a palavra de Jesus ela é eficaz é justamente você passar pelas mesmas tribulações que o mundo passa, mas você não mudar a sua conduta. Você não mudar o seu caráter. Você não deixar de ser um cristão santo, que tem uma boca que glorifica a Deus, que tem ações de graça, né? Para ser um murmurador, um corrupto, no dia da aflição. A prova revela, né? O ouro é revelado pelo fogo, não é isso? A pedra preciosa. Por quê? Porque ela suporta a tentação. Mas aquilo que não tem valor queima, derrete, vira fumaça e desaparece, né? Então a firmeza do cristão, ela tem que permanecer no dia da aflição, né? E o mal não vem de Deus. Mas, irmão Denis, como é que você fala um negócio desse? Está escrito tanta coisa lá no Velho Testamento que está explicando o contrário. Lembra desse caso, daquele outro? O Senhor abria o coração, fechava o coração, não é? O Senhor colocava um espírito mal nas pessoas, fazia as pessoas ficarem enfermas. O anjo dele descia com a espada, matava um, matava o outro. Como é que você fala que Deus não faz isso? Porque eu creio em Jesus. Eu creio na palavra de Jesus e nós cremos, né? Os irmãos também creem. Essa palavra aqui é mais do mesmo, que a gente sempre ouve, né? A palavra diz que isso é segurança para nós, né? Nós pregarmos as mesmas coisas. Então, irmãos, o Evangelho nos ensina que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, de maneira nenhuma. Então, irmãos, vamos para 1 de Coríntios, irmãos. Só para concluir essa parte, capítulo 10. Então a gente aprendeu que o cristão, os anjos acampavam ao redor. Não, os anjos acampam ao redor do cristão. Porque Deus não vai deixar que o mal chegue à tua casa. Que mal é esse? Né? Que história é essa? A palavra do Evangelho nos ensina que o Espírito Santo estaria conosco.
né? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é real, eu creio, né? Mas a tribulação vem sobre todos, não é? Vem sobre todos. Assim como o evangelho vem para todos, o reino dos céus é para todos, aqueles que creem, que ouvirem a verdade e que creem, não é? Glória a Jesus. E no capítulo 10, irmãos, de Coríntios, verso 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então isso você tem que crer. Então, Deus não vai deixar que o inimigo utilize de algum artifício para te atingir além do que você possa suportar. E o escape que ele vai te dar, pode ter certeza, é a palavra do evangelho. O escape é esse. O Espírito Santo vai te dar um conselho. A palavra do evangelho vai te orientar, vai te ensinar. Vai te dar forças e você vai vencer, né, irmãos? Você vai receber de Deus um escape. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos ler um texto lá em Deuteronômio 8. Tem um texto lá que é nesse sentido, né, irmãos? Da tentação. É o 5º livro da Bíblia. Vamos ler a partir do verso 1. Todos encontraram? Deuteronômio capítulo 8, verso 1. Diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, nesses 40 anos. Para quê, irmãos? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os teus mandamentos ou não. Então, o que dá para entender é que era necessário para o Deus de Israel saber se o povo de Israel era um povo obediente ou não, botar uma prova. Esse povo precisava ser tentado para saber o que tinha no coração deles. Não é? É o que está escrito, não está? Eu li errado aqui, irmãos? Não, né? Verso 3. E o quê? E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, e nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, por que o homem então recebeu o maná? Porque primeiro ele foi tentado com a fome. O homem foi tentado com a fome primeiro. E nós vemos lá na história, na leitura, né, dessa jornada do povo de Israel a caminho da Terra Santa, a Terra Prometida, né, que eles murmuraram muito. Então, eles foram conduzidos e em muitos momentos não tinham o que comer. E eles foram tirados de uma terra que tinha comida em abundância. Tinha comida em abundância. E, de repente, se encontravam num deserto seco, sem água, sem comida. E quando eles tinham que comer, era o maná. Né? No início, saciou a fome deles. Mas e depois? Né? Estamos com um fastio desse pão tão vil. Né? Tem um outro texto que diz isso. A gente está já enjoado dessa comida vil. Né? Então o povo de Israel murmurou na tentação do deserto. E tudo isso está escrito que foi feito para que pudesse saber o que havia no coração do homem. Né? O coração do homem, então, foi tentado, testado. A palavra do Evangelho revela que o Pai não faz isso. O Pai não faz isso. Né? Então, irmãos, em João, capítulo 2,
verso 23. João, capítulo 2, verso 23. Todos acharam? Verso 23 diz assim: E estando ele, Jesus, em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Por quê, irmãos? O Senhor Jesus Cristo aprendeu a palavra do Pai, não é? Ele fala: a palavra que eu vos digo não a digo de mim mesmo, mas é o Pai, né? Quem deu a palavra a Cristo para que ele trouxesse a palavra, né? E isso porque ele estava vazio de si mesmo, né? O Senhor Jesus Cristo se esvaziou, tomou a forma de servo. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas por ele, né? Então, o próprio homem é criação da palavra de Deus, da palavra do Pai, né, que se fez carne e habitou entre nós. Então o Pai, ele sabe, né, e a palavra do Evangelho nos ensina que o homem era incapaz de cumprir a lei. Incapaz. Né? E os homens se tornaram inúteis, como está lá em Romanos. Todos eles se tornaram inúteis, estavam desviados, e era impossível que recebessem a salvação, porque todos caíram, né? Estavam distantes de Deus. Porque a iniquidade, o pecado, ele não pode ter comunhão com a luz, né, irmãos? Então o homem estava afastado de Deus, porque o homem estava em trevas, né? Então o homem recebeu a lei. A lei fez o que com o homem? Só trouxe mais maldição, né, irmãos? Então, nós lemos lá em Deuteronômio: se vocês cumprirem com os mandamentos, né, cumpram. Esses são os mandamentos para que vocês vivam. Para que vocês vivam. E aquele povo que saiu do Egito, eles morreram no deserto, né, irmãos? Eles morreram. Entrou Caleb e Josué. Né? Eu sempre lembro esse detalhe, né? Sem dúvida, eles tiveram filhos, né? Ficaram 40 anos ali no deserto. Mas o povo que saiu daquela multidão, que saiu do Egito, somente Caleb e Josué foi quem entrou na terra prometida, né, irmãos? Então, eles receberam uma lei, e quando eles receberam a lei, aí que veio maldição e destruição sobre eles, né, irmãos? Grande destruição. E a palavra do Evangelho vem nos libertar, né? Como está em 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos lá. Verso 5, irmãos. Vou dar uma resumida aqui. Diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então ele está falando do cristão, ele está falando que o cristão é como uma carta viva, né? Ele está dizendo, olha, e a gente não a capacidade do cristão vem de Deus. E aí ele vai fazer uma comparação, né? Verso 6, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, o que foi gravado com letras em pedras? A lei, né? Então nós, cristãos, somos ministros de um novo testamento, a palavra de Cristo, que Jesus fala, não é minha, mas é do Pai que me enviou. Essa palavra é uma, Deus nos capacita para pregar essa palavra. Nós não somos, né? Nós não pregamos o ministério da morte, né? Como ele diz aqui. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito, o que é a letra? A letra da lei, as ordenanças da lei, fazia com que o homem morresse. Por quê? Porque ainda que prometeu vida, não foi o que nós lemos lá? Se vocês cumprirem os mandamentos, cumpram para que vocês tenham
vida. Mas aqui está chamando de ministério da morte. Por quê? Porque ninguém era capaz de cumprir a lei. Então, ao invés de trazer vida, trouxe maldição e morte. Né? E começou lá no deserto. Todos eles caíram e morreram no deserto. Receberam a lei no deserto. E todos morreram no deserto. Né? Foram tentados. Veio a tentação sobre eles. E eles não puderam suportar. Por quê? Porque eles estavam sós. Eles não tinham o Espírito Santo. Eles tinham a capacidade humana. Eles tinham apenas o seu corpo carnal, a sua mente carnal, não é? Que está voltada para a carne. Uma mente que não pode agradar a Deus. Então, quem deu essa lei sabia, né, irmãos? Sabia que ela seria, na verdade, um peso para os homens. Dei-lhes estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haveriam de viver, diz o profeta. Né? Está lá escrito. Então, irmãos, foi dado para aumentar a morte e a condenação. E Paulo escreve aos Coríntios isso. Olha o texto. Verso 7 de novo. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então ele está lembrando de quando Moisés recebeu a lei. Quando ele recebeu a lei, ele viu uma glória, e aquela glória ficou como se estivesse gravada no rosto dele. E quando ele desceu, as pessoas viam aquela luz brilhando no rosto dele, e ele se cobriu com um véu. Né? E aqui o apóstolo Paulo usa esse fato como uma figura, dizendo, olha, Moisés cobria o seu rosto para que os homens não vissem que essa glória que ele tinha no rosto era uma glória falsa, desvanecente, uma glória passageira. Né? Que é o que ele diz aqui, ó. Por causa da glória do seu rosto, qual era transitória, passageira. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, a palavra do Evangelho está mostrando uma comparação. Um ministério da morte, um ministério que dá morte, que condena, que mata, com o ministério do Espírito. Né? O ministério do Espírito. Então, irmãos, olha só. Verso 10. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa da excelente glória. Ou seja, a glória de Moisés não era da glória excelente. Não era da glória excelente. Era uma glória menor, uma glória passageira. Né? Verso 11. Porque se o que era transitório foi glorioso, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Ou seja, acabou aquela glória. O que permanece? O ministério da justiça, o Novo Testamento. Permanece, né, irmãos? Então se antes os homens viviam debaixo do poder dos anjos, sendo tentados, mortos, colocados em ciladas, né, sendo tentados para ver o que tinha no coração deles. E o anjo do Senhor era enviado e matava com peste, com espada, trazendo morte, tristeza, sofrimento, cativeiro. Não é? Todo tipo de males veio sobre o povo de Israel. Né, irmãos? Mas hoje não é assim. Hoje o cristão, ele está livre da maldição da lei. Porque ele está em Cristo Jesus. Né, irmãos? Isso não quer dizer que você não vai ter tentação. Né, irmãos? Não quer dizer. Mas a palavra está te garantindo que essa tentação do maligno, do Velho Testamento, você não vai ter. Né? Porque você não está debaixo de maldição. Você não vive segundo a força do seu braço. Você não vive cumprindo leis, estatutos e ordenanças, colocando Deus na parede, né? Porque você conhece o Deus verdadeiro e a vida eterna. Você vive segundo a misericórdia de Deus, na sua graça, na palavra da verdade. Verso 12. Olha só que maravilha. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no... Irmão, tem que ter ousadia. Tem que ter ousadia. Porque em outro tempo, eu seria consumido aqui com uma bola de fogo. O chão ia se abrir aqui de Itapevi para engolir, não só eu, mas o irmão Luiz também, o irmão Jefferson, né? Ia cair aqui uma rotura, né? Como caiu em Uzá, que tocou na arca, fulminado, os filhos de Arão, porque acenderam um fogo estranho, não entenderam a lei direito. Sem misericórdia, a morte, a tristeza, o luto vinha sobre o povo. Hoje nós temos ousadia para falar. Temos liberdade para falar do nome de Jesus, da palavra da verdade, porque Jesus tem todo o poder. Não é? Então os anjos se submetem ao poder de Jesus Cristo. E o poder de Jesus está sobre a igreja. A palavra do Evangelho, ele não pode tocar em você.
Ele pode até usar os anjos, alguma tentação vir sobre sua vida, mas o poder de Cristo que está sobre a igreja é maior. Não vai tocar na sua casa, nem nos seus filhos. Não é? Mas é a tentação da vida. Esse mundo tem tentações. Você vai vencer pelo entendimento. Você vai vencer pela razão da fé em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, não vai ter anjo nenhum do maligno vindo sobre sua vida, né, irmãos? Mas vem a tentação, a concupiscência da carne, a tentação humana que vem sobre todos os homens, né? E Deus não te deixará desamparado, mas junto com a tentação, Ele te dará o escape, né? E continuando a leitura, verso 12 de novo. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Ou seja, nós temos ousadia e nós não fazemos como Moisés, nós abrimos, né, a nossa face e a luz de Cristo manifesta na nossa vida com a verdade, não é? Porque a glória que nós pregamos, ela não é passageira. A palavra que nós pregamos, ela é vitoriosa. Ela é uma palavra viva, cheia de graça, de perdão, de amor, né, irmãos? Então nós falamos e a vida de Cristo se manifesta pela nossa vida. Não é? Nós não lançamos maldição, nós não lançamos medo. A palavra de Jesus não vem aqui por medo em ninguém. O Senhor Jesus vai entrar na sua casa com graça. Viu, irmão? Vai entrar na vida dos seus filhos com amor, com libertação, com saúde, com fé. Essa é a palavra que nós pregamos. Não é? E se alguém pecou na sua casa, se converter e se arrepender, o perdão vai vir sobre a sua casa, sobre a sua vida. Se você pecou, se você errou, se você se arrepender, o Espírito Santo não te deixará. Não te lançará no abismo, nas trevas, não colocará nenhuma maldição na sua vida. Essa é a palavra que pregamos. A palavra verdadeira de Jesus. A palavra do Pai, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, verso 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, até o dia de hoje, o véu, o mesmo véu, o véu que estava no rosto de Moisés, que não deixava que as pessoas vissem que aquilo era falso, que aquilo era temporário, que aquilo era passageiro. O mesmo véu está por se levantar na onde, irmãos? Na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Jesus aboliu o Velho Testamento. O Senhor Jesus Cristo anulou o Velho Testamento. Para todos os homens? Não. Anulou para aqueles que estão nele. Se você está em Cristo, você pertence ao reino dos céus. Você nasceu de novo e não está mais sob o jugo da lei. Foi liberto da lei. Não é? Verso 15, e até hoje, olha só, irmãos, até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, quando é lido o Velho, quando se aprende do Velho Testamento, quando se usa o Velho Testamento como lição, quando se olha para o Velho Testamento e aprende aquilo para a sua vida, como se aquilo fizesse parte da sua vida, quando você toma a lei de Moisés como lei para a sua vida, não é? O que acontece, irmãos? E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O que isso quer dizer? A pessoa não consegue enxergar a verdade. O coração é aquele coração batido lá, como na beira do caminho. Essa palavra aqui bate e espana. A pessoa não aceita. A pessoa não abre mão de Moisés. Ela ouve essa palavra, ela arranja os dentes. Que heresia, que loucura! Como que alguém pode falar contra Moisés? Né? Foi o que fizeram contra Paulo, né? Soco na cara de Paulo. Soco, bateram, queriam matar ele. Foi arrastado, levado de um lugar para o outro. Está lá em Atos, a partir do verso 20, do capítulo 21, 22. Né? Os judeus se enfureceram. Vamos matar, vamos matar, vamos matar. O Senhor Jesus disse, né? Vocês querem me matar porque vocês aprenderam com o pai de vocês. Né? Ele foi homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade. Por quê? Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Não é? Então os homens que não creem e não abrem mão e não renunciam ao Velho Testamento, não conseguem comer dessa palavra, não conseguem se alimentar da vida do Novo Testamento, se libertar do jugo da lei, se libertar da carnalidade, do amor às coisas dessa vida, de amar esse mundo, não conseguem. Estão presos em Moisés, porque desejam o que Moisés pregava, vitória nesse mundo, riqueza, dinheiro no bolso, vida longa, família abastada, não é? Orgulho, like, as pessoas querem isso. E o Evangelho não ensina isso. Então ele diz, até hoje, quando é lido Moisés, o mesmo véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então a pessoa está em Moisés, não está em Cristo.
precisa mudar, fazer uma conversão, está indo numa direção, vira, faz uma conversão, vai para o caminho de Jesus. Né? Quando se converter, sai de Moisés, vai para Jesus, o véu se tirará. Quando tira o véu, vem a libertação. Quando tira o véu, vem a graça. Quando tira o véu, vem o perdão, a justificação, a remissão dos pecados. Quando tira Moisés, entra a vida. Quando tira a lei do Velho Testamento, acaba a morte e você é vivificado. E você permanece. E a tribulação dessa vida não é mais nada. A prova dessa vida não é nada. Porque não tem como se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória de Jesus que será revelada em nós. Que teremos um corpo como o de Cristo. Não é, irmãos? Vai transformar o nosso corpo abatido. Vai tirar toda a lágrima, toda a dor, toda a tribulação. Para uma vida eterna com Cristo. Né, irmãos? Então, nós não temos nada com Moisés. Nada. Né? Verso 17. Ora, o Senhor é Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, cristãos, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então o cristão, ele é como Cristo. É a mesma imagem, é o mesmo caráter. Não é? Credes que eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Credes por causa das mesmas obras. Felipe, eu estou há tanto tempo com você, Felipe, você não tem conhecido ainda? Não é? Irmão, olha para Jesus, você vai conhecer o Pai. Né? Glória a Jesus. Então, irmãos, como que Jesus viveu? Ele padeceu. Ele foi perseguido. Mateus 4, irmãos. Glória a Deus. E é assim, irmãos, a gente vai pregando o evangelho e vai vendo de onde a gente saiu, né, irmãos? Vocês estão ouvindo aí, né? Quem está na live não está ouvindo, né? Mas é uma pregação contrária, né? Olha lá. Viu? Glória a Jesus, que nos libertou, né, irmãos? Mateus 4, irmãos. E que a misericórdia de Deus os alcance, né, irmãos? Que haja libertação, que o véu venha cair, né? E venham ser libertos do jugo da lei, né? Em nome de Jesus. É capítulo 4, verso 1 mesmo, irmãos. Tentação de Jesus Cristo. Então, os irmãos vão observar, por que Jesus usou a lei do Velho Testamento na tentação do deserto? Não é estranho isso? Porque o irmão Denis fala de uma tentação que veio no deserto, que aquilo jamais poderia ter sido o Pai. E como que Jesus usa esse texto, né, irmãos? Né? O Senhor Jesus, ele se colocou num deserto como aquele povo foi colocado no deserto. Ele foi levado ao deserto. O Senhor Jesus venceu aquilo que o homem era incapaz de vencer. O Senhor Jesus venceu pelo Espírito de Deus, pela palavra do Pai, que aquele povo não tinha. A palavra do Pai é eficaz. A fé, a esperança de Jesus, ele sabia por que ele veio. Ele sabia da ressurreição. Ele sabia que a palavra de Deus é poderosa. Então ele se submeteu e ele usou aquilo que o povo de Israel tinha, que era a lei de Moisés. E eles não puderam, eles não suportaram, eles murmuraram. Mas o Senhor Jesus não murmurou. Né? O Senhor Jesus Cristo venceu aquilo que o judeu não conseguiu vencer. E trouxe, quando ele morreu, na injustiça da sua morte, porque Jesus Cristo foi morto sem pecado. Não é? E a palavra não poderia, a palavra nos mostra, né, que ele não poderia ser morto. A Bíblia nos mostra. Né? Não poderia, a lei não poderia ter sido aplicada sobre ele, porque ele não pecou, não era digno de morte. Mas ele foi morto. Não é? Ele morreu. Mas ele ressuscitou, porque o inferno não pôde detê-lo. Né? E o Senhor Jesus Cristo voltou e mostrou que a palavra dele é verdadeira, né, irmãos? A palavra que nós servimos, que nós pregamos, que nós vivemos, que nós confiamos. Glória a Jesus. Verso 1, irmãos. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve... Alguém tentou os homens lá no Velho Testamento. Né? Ele os tentou para saber o que tinha. Quem que tentou? Nós lemos lá. Quem foi que tentou? Foi o Senhor. Não foi o Senhor que tentou? Está escrito, nós lemos lá, né? Levou eles para o deserto para os tentar, para os humilhar. Não é isso? Para os fazer ter fome, etc, etc, etc. Né, irmãos? Então, quem é que está tentando aqui? O Senhor Jesus. É o diabo. Interessante, né, irmãos? Que coisa. Então, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães.
E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegam os anjos e o serviam. Chegaram os anjos e o serviram. Então, irmãos, nós vemos que o Senhor Jesus, ele usou daquilo que foi pregado aos judeus, né? Passou pela fome do deserto, a tentação, recebeu ali algo que podia trazer uma concupiscência, não é? Olha, os reinos do mundo, eu tenho todos os reinos do mundo, não é? É o Deus desse século, não é? A palavra não revela? O Deus desse século se aproxima, vamos-nos daqui, porque ele nada tem em mim. Jesus não tinha nada com o Deus desse mundo, nada. Vamos-nos daqui. Né? Mas ele apareceu para Jesus e ofereceu todos os reinos do mundo. O Senhor Jesus falou, não. Usou um texto lá do Velho Testamento mesmo. Então o Senhor Jesus Cristo foi aquele que pôde cumprir aquilo que os homens não cumpriram, libertando assim todos os homens da lei. O Senhor Jesus venceu a morte, a maldição da lei que veio sobre os homens, o Senhor Jesus tomou sobre si. Foi maldito, porque ele foi pendurado no madeiro. A lei dizia que se um homem fosse pendurado no madeiro, esse tal era maldito. Como está lá em Gálatas, né? Ele disse. E o Senhor Jesus se fez maldito, porque ele levou inclusive a maldição que estava sobre as nossas vidas, que passa de geração em geração, mas morre no dia em que nós morremos com Cristo e revivemos com Ele. Hoje estamos em Cristo, irmãos, e podemos todas as coisas. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Toda tribulação, irmão, tudo que vier sobre a sua vida, sobre a minha vida, em Cristo nós podemos vencer e vamos vencer. Permaneça firme, não tenha ânimo dobre, né? Mas seja aquele que é cristão, tanto na bonança como na dificuldade, tanto na saúde como na doença, não é? Porque nós sabemos que vai ser como um abrir e fechar de olhos, né, irmãos? Que nós nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus naquele dia. Amém, irmãos? Glória a Jesus pela sua palavra, glória a Jesus pelo evangelho, pela graça. Nós não temos medo de dizer a verdade, né, irmãos? A palavra do Senhor Jesus é a verdade. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Alguém tem dúvida disso? Não tenho também. Glória a Jesus. Então, se agradece aqui, irmão? Em nome de Jesus.